Segundo bloco, nós estamos analisando os crimes de trânsito. Tá? Paramos no bloco anterior, no vídeo anterior, falando da fuga do local do acidente, artigo 305. Vamos seguir agora analisando o artigo 306, que traz abordagem direta e concreta sobre embriaguez ao volante. Tá? Um artigo específico sobre isso, com pena específica para essa configuração punitiva. 306 diz o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina a dependência. Então, quando a gente se deparar com o artigo 306, que diz o seguinte: embriaguez ao volante não quer dizer apenas a ingestão de cachaça, de cerveja, de vinho. Embriaguez ao volante faz a primeira referência, óbvio, ao álcool, mas pode ser qualquer substância que cause dependência psicoativa, tá? Que faça com que a pessoa tenha menos reflexo, ou seja, que dificulte a sua condução motora normal. Qualquer uma dessas substâncias se caracteriza dentro do artigo 306. Qual é a pena dessa, nem se configurando esse crime? Detenção de 6 meses a 3 anos de multa. E automaticamente suspensão, proibição de possibilidade de direito de dirigir e habilitação por consequência. Tá? Então essa 306 traz a configuração para a gente da questão da embriaguez ao volante. Como é que se confirma a embriaguez? Professor, eu sei, é bafômetro, tudo bem. Mas vocês têm que lembrar de alguns aspectos pequenos, mas importantes, quando se envolve a questão do crime baseado no artigo 306, que é a embriaguez ao volante. A questão da configuração efetiva a título de prova definitiva da embriaguez ao volante. Como é que se confirma essa embriaguez? Eu achar a garrafa de cachaça, eu sair caindo no chão. Na verdade, a materialidade efetiva da embriaguez, primeiro é o teste tradicional de bafômetro, uma opção, mas eu posso não querer fazer. Né? O condutor pode se negar a fazer o bafômetro, mas existe também o parágrafo 2º do artigo 306, analisando, ele traz a possibilidade, mediante teste de alcoolemia, tá? Ou toxicológico, pode ser o tradicional também, exame que é feito, retirar o material genético, para a gente poder analisar se há álcool no sangue, etc. Tá? Hoje também existe a possibilidade da fé pública do agente policial, lá, polícia rodoviária, se ele atestar testemunhalmente que o cidadão está alcoolizado, hoje isso vai ter um efetivo peso na concretização. Então hoje aquele negócio, eu não faço bafômetro, prova contra mim. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo, é fato isso, é legal isso. Mas não se configura apenas o bafômetro como possibilidade de comprovação da possibilidade de se atestar efetivamente a confirmação da embriaguez. Tá? Então, essa é uma observação importante que tem que ficar registrada. Seguindo para o artigo do 306, vamos pular para o 307, que fala da violação da suspensão ou proibição da permissão ou habilitação por ordem para dirigir. Violação da suspensão, tá? Ou seja, eu estou com o meu direito de conduzir e dirigir suspenso. Eu violo, eu pego e dirijo igual. Ou a violação da permissão ou habilitação. Ou seja, em qualquer termo, quando o condutor estiver por qualquer uma dessas formas proibido de dirigir, tá? Suspenso do seu direito de dirigir, e ele for flagrado, tá? Conduzindo o veículo. Em qualquer uma dessas situações, ele vai incorrer no crime de violação da suspensão ou proibição da permissão ou habilitação de dirigir. Artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Seguindo, artigo 308, que traz a referência ao popular e conhecidíssimo racha. Aquele pega, como chamam, racha, chamem como quiser, mas é a disputa de veículos automotores, carro com moto, moto com moto, carro com carro, etc., caminhão com carro, como quiser. O que interessa é a configuração da disputa ilegal, sem autorização, em local inapropriado, muitas vezes público. Tá? Quer dizer, para a configuração tem que ser público. Tá? O que diz o artigo 308? Participar na direção do veículo automotor em via pública. Lembrem bem dessas duas palavras, via pública. Tá? Eu tenho uma fazenda, fiz 1 quilômetro de asfalto e botei 2 carros lá para ficar fazendo teste. Eu não posso punir o cara se ele está dentro da terra dele. Agora, nós estamos falando, artigo 308, quando se envolver, quando direcionar e quando incluir a configuração efetiva do crime na via pública. 308. Participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística. Chamem de racha, etc. Ou pega. Não autorizada pelas autoridades competentes. Mas eu vi que teve lá na cidade tal, isolaram uma rua da cidade, fizeram, mas pode acontecer 1 quilômetro de arrancada, com autorização da Brigada Militar,
da Secretaria de Turismo do município, isolar daquela rua, área de segurança de escape, tudo isso pode acontecer. Aí nós não estamos falando de crime. Tá? O artigo 308 traz de maneira bem clara, no fim da sua abordagem, dizendo o seguinte: disputa de corrida, etc., não autorizada pela autoridade competente, tá? Gerando situação de risco à comunidade como um todo. Tá? A pena nesse caso é de 6 meses a 3 anos e multa. E tradicionalmente, como os outros casos, suspensão e proibição do direito de dirigir, etc, etc, etc. Tá? Bom, pessoal, dirigir sem permissão. Aqui eu não estou falando do cara, tá, que está com a permissão em casa. Estou falando de dirigir sem permissão. Eu não tenho permissão. Tá? Eu não estou com ela suspensa, etc. Estou dirigindo sem permissão. Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Vamos lá. Ele diz o seguinte: há duas condutas que configuram o artigo 309, a linha A e a linha B. A linha A diz o seguinte: condução de veículos sem permissão ou habilitação. Aí o camarada que não tem permissão, a provisória, ou que não tem habilitação definitiva. Então, ele foi flagrado dirigindo um veículo automotor sem permissão ou habilitação, incorre no crime, tá, do 309. Ou condução quando tiver o direito cassado. Eu me envolvi num outro acidente, eu estava bêbado, minha carteira foi cassada. Ou seja, eu não tenho carteira. Tá? Mas eu me configuro como um ex-motorista, no caso, com os direitos de cassados, que é tão grave quanto a linha A. Qualquer uma dessas duas configurações, nós vamos incorrer na pena de detenção e 6 meses a 1 ano ou multa. A pena até não é das piores. Né? Tá bom? Artigo 309. Pessoal, eu separei uma questão concursal sobre esse tema que a gente aborda da Lei 9.513 de 97, que é a lei que regula e estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Então vamos lá. Uma questão um pouquinho densa, mas é importante a gente pegar, não adianta só pegar questões aqui barbadinhas, que também não vai nos agregar em nada. O que diz essa questão pra gente? No que tange os crimes de trânsito, Lei 9.513 de 1997, assinale a opção errada. Então ela está nos pedindo a questão para a gente identificar qual dessas assertivas nos apresenta alguma falha. Vamos para a primeira. Quando se referir ao racha, popular racha, participar na direção do veículo automotor em via particular, de corrida, de disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Pessoal, o que está certo ou o que está errado aqui? Vou ler de novo. Racha, participar na direção do veículo automotor em via particular. Já respondi, né? Vou ler de novo, terceira vez. Assertiva A, participar na direção do veículo automotor em via particular de corrida, disputa sem autorização. Pessoal, em via particular não configura o crime de racha. O exemplo que eu falei, que o cidadão tem uma fazenda e construiu 500 metros de asfalto para fazer quilômetro de arrancada de 400 metros. Tá? Entre ele lá e o irmão dele, que tem 2 carros antigos lá, estão fazendo pega, vai para cá. Como nós, agentes públicos, iremos lá abordar o cara? Tá? Então, a assertiva A está direto de cara errada, porque o correto seria o seguinte: participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, de competição automobilística não autorizado pela autoridade competente, não particular. Esse é o erro, esse é o pega-ratão que eles nos apresentam na assertiva A. Nós temos a B, C e D. Vamos analisar o que diz as outras. A B, homicídio culposo na direção de veículo automotor. Resulta na pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Perfeita abordagem, perfeita afirmativa. Tá? Homicídio culposo na direção do veículo automotor efetivamente resulta na pena de detenção de 2 a 4 anos, conforme nosso vídeo anterior. E também as devidas suspensões tradicionais do direito de dirigir e permissão. Né? Assertiva B, show. Assertiva C, embriaguez ao volante. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine a dependência. Falei antes, a embriaguez ao volante não é só cachaça, é bebida alcoólica, mas também qualquer droga, qualquer produto que gere dependência psicoativa, que afeta seus reflexos, etc, etc. Assertiva C, mais que correta, super correta. E a assertiva D, traz a questão da violação da suspensão ou proibição da habilitação. Ou seja, a pessoa que está com proibição ou suspensão de dirigir sua habilitação e ela viola, ela pega e vai pilotar, vai conduzir veículo automotor de qualquer maneira.
que quer dizer? Agente, embora proibido de conduzir veículo automotor por conta de decisão judicial ou administrativa, tá? Se for judicial, pode ser em função de um outro caso, assistente administrativo pode ser pela questão do próprio Detran, tá? É surpreendido na direção, ou seja, ele é flagrado dirigindo sem poder dirigir. Então, isso sim configura-se violação da suspensão ou proibição, ou da permissão ou da habilitação. Perfeita assertiva D. Portanto, a assertiva a ser marcada como a errada é a assertiva A, que trata do racha. Tá, pessoal? Até o próximo bloco.